Olá, esse é o Tax Talks, o podcast com visão estratégica e prática da reforma tributária, uma iniciativa da Revisia, a plataforma de inteligência tributária que transforma dados em insights, e do Tax and Women, o grupo que promove o protagonismo feminino na área tributária. Vamos conferir alguns takes desse episódio? Perspectiva é que a gente tenha um impacto parecido com o que foi com o Plano Real. A partir da reforma, eles passam a ser cobrados por fora, serão destacados na nota fiscal. Então, as empresas têm que ter uma visão um pouco mais estratégica e não só técnica em relação à precificação. Você não tem um crédito amplo como vai ter com o IBS e CBS. Né? Com o IBS e CBS, inclusive serviços financeiros vão gerar crédito. Do tributo, para mostrar o quanto que ele é importante para todas as áreas e como que é importante ter a integração de todas as áreas para que a reforma flua e que as pessoas consigam se integrar aí, trazendo menos impacto possível, né? Isso quer dizer que nós vamos ter uma redução de preço? Não estou dizendo isso no geral. O que eu estou dizendo é que você vai tirar de todas as suas compras o imposto que está vindo destacado ali. O split payment ele muda consideravelmente, principalmente para o fôlego que as empresas tinham em relação à venda, né? Os vendedores, no modelo que está atual, eles poderiam utilizar os créditos já de início, o PIS, COFINS, o ICMS e o ISS, e os fornecedores tinham fôlego para efetuar o pagamento do tributo de forma que todo mundo se beneficiasse para fazer com que o fluxo de caixa girasse. Tudo bom? Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao Tax Talks, o podcast da Revisia em parceria com o Tax and Women, que tem como objetivo colocar a reforma tributária em foco, analisando diferentes segmentos, pontos estratégicos e o dia a dia das empresas. Eu sou Cristiane Pires McNaughton, sou tributarista e estarei com vocês ao longo dessas entrevistas com profissionais importantes da área que vão tratar de temas impactantes. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre os efeitos contábeis da reforma tributária, formação de preços e fluxo de caixa. E para tratar desse tema, nós temos como convidados Natália Reis, que é advogada, atuante no contencioso e consultivo do FF Law, pós-graduada em Direito Tributário pela FGV, diretora de diversidade no Tax and Women e cofundadora da base Mulheres que Movem. E também Edson Fernandes, doutor em Direito pela PUC São Paulo, professor da FGV e membro do Comitê de Pronunciamento Contábil, CPC, sócio do Fernandes Figueiredo Françoso e Petros Advogados, o FF Law. Então, é uma alegria imensa receber vocês aqui hoje. Tudo bom, Natália? Tudo bom, Edson? Tudo bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Para quem não me conhece, a Cris já apresentou um pouco. Eu atuo no contencioso e consultivo do FF Law, junto com o Edson e com a Thaís Fogosi. E muito obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer. É um prazer, Natália. Não, Cris, muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria a gente poder falar sobre temas assim, né? Algo que a gente, no dia a dia, é muito profissional, mas aqui vira uma conversa bem mais agradável. Sim, a ideia é ter um bate-papo, né, sobre esse tema que a gente ama, tributário, né? Nós falamos de tributário desde o escritório até a mesa de bar, né? Somos verdadeiros viciados no assunto. Pois é. Muito bom. Então, antes de nós começarmos a falar propriamente, né, da contabilidade, da reforma tributária, os nossos espectadores, nossos ouvintes sempre gostam de saber um pouco sobre a vida de vocês, como vocês chegaram, onde vocês chegaram, principalmente vocês dois que trabalham juntos, né? Como vocês se conheceram. Então a gente queria ouvir um pouquinho mais de vocês. Se você quiser começar, Natália. Tá ótimo. Eu fiz direito e já entrei na área tributária, então foi uma área que eu já comecei a me interessar logo no começo. Parei um pouco aí no período da pandemia.
e retornei já para uma Big Four. Eu trabalhei na Ernst Young durante legal. 2 anos. E depois eu já entrei no escritório para trabalhar com o Edson, com a Thaís, que é uma verdadeira escola. Eu estou adorando e é uma coisa que me instiga cada vez mais a aprender e a me qualificar para estar aqui nessa loucura que é o mundo tributário, e é cheio de novidades, está sempre mudando, então a gente tem que estar sempre estudando, e nada melhor do que estar junto com os 2 professores que eu mais admiro. Ai, que legal. E como que você conheceu eles? Como você conheceu o escritório? Eu conhecia por curiosidade, fui procurando, pesquisando, e depois, através de movimentos feministas no direito tributário, como o Tax Women, eu fui seguindo as pessoas que eu mais gostava, que eu mais tinha afinidade, surgiu uma vaga no FF Law, e eu tive a oportunidade de ingressar no escritório. Bacana, muito bom, Natália, muito bom. E você, Edson, conta um pouquinho mais pra gente. Bom, depois do direito, eu fui fazer direito como primeira formação e primeira paixão, mas logo depois de formado eu também entrei numa Big Four, só que aí foi na Price, onde eu tive o maior contato com o tributário, efetivamente, e tive a minha segunda paixão, que foi a contabilidade. E a partir de lá, então, comecei a estudar. Saí da Price, fui para um escritório de grande porte e depois constituímos, né, o Fernandes Figueiredo, Françoso e Petros há 22 anos. Este ano, acho que a gente completa 22 anos. Fiz a carreira acadêmica, mestrado, doutorado, na área de tributário e tributação internacional. Fui fazer efetivamente, cursar efetivamente ciências contábeis muito tempo depois, né? Me formei com uma certa um pouco Maturidade. tempo, né? Maturidade bastante, com pouco tempo, né? Eu tenho pouco tempo de formado em ciências contábeis, achei que deveria, né? Sim. Já que falava bastante sobre o assunto, mas é isso, é a minha segunda paixão. E é o tema da reforma, é um viés que a gente precisa explorar bastante ainda, né? Exploramos a emenda constitucional, a lei complementar, e precisa, porque não está um texto fácil, não é, né? Não vai ser um sistema simples, mas tem outras coisas, né? Envolvendo, e aí a gente acabou se dedicando um pouquinho nessa multidisciplinaridade. Que é muito importante. A gente estava falando até em outro podcast sobre a importância da multidisciplinariedade agora na reforma tributária, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, né, mais a gente enriquece a nossa leitura, né, sobre o texto, tanto constitucional, da lei complementar. E as ciências contábeis, a contabilidade é muito importante para o direito tributário, né? Ela mora junto ali com o direito tributário, a gente precisa entender a contabilidade. E hoje nós estamos aqui justamente para falar, né, de como a contabilidade vai ser trabalhada com a reforma tributária, os efeitos, porque isso é algo que a gente tem que enfrentar. Não dá para negar a importância, né, de enfrentar esse tema, e que tem sido até pouco enfrentado, né? A gente vê pouco as pessoas falando disso, e no dia a dia, né, a contabilidade está lá, né? A gente tem que encarar isso. Então, para começar aqui, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para vocês. Vejam quem quer responder primeiro, tá? Fiquem super à vontade. Quais são os principais efeitos da reforma tributária, efeitos contábeis da reforma tributária na formação de preços? Posso começar? Eu acho que a principal é sobre a precificação, né? A forma como as empresas precificam os produtos em relação à reforma tributária. Hoje, eles são os principais tributos sobre o consumo, como o ISS, PIS, COFINS e o ICMS, são impostos cobrados por dentro, ou seja, eles já estão embutidos no preço do produto, e a partir da reforma eles passam a ser cobrados por fora, serão destacados na nota fiscal. Então, as empresas têm que ter uma visão um pouco mais estratégica e não só técnica em relação à precificação dos produtos. Então, acho que essa é uma das principais mudanças aí que vem trazendo a reforma tributária. Não, esse ponto da Natália é fundamental, porque
porque parece que é algo pouco, né? Que você fala, não, agora o tributo é por fora. Sim. Não, isso mostra exatamente o seu preço. Ele vai dar, né, a transparência para o preço da mercadoria e do serviço. E, além disso, Cris, tem um ponto bastante relevante também que afeta a formação de preço, que são os créditos. Por quê? Porque hoje, mesmo no ICMS, que ainda a legislação é mais antiga e, portanto, mais consolidada que PIS e COFINS, então você não tem tanta discussão sobre crédito, você não tem um crédito amplo como vai ter com o IBS e CBS. Né? Com o IBS e CBS, inclusive serviços financeiros vão gerar crédito. Então, isso vai impactar. Por que que vai impactar? Porque o seu preço, a sua mercadoria, o seu produto e o seu serviço que você contratar, ele vai estar mais baixo porque o imposto vai estar por fora, ele vai estar, né? E você, além disso, toma o crédito. Portanto, o seu custo vai ser menor, né? Isso quer dizer que nós vamos ter uma redução de preço? Não estou dizendo isso no geral. O que eu estou dizendo é que você vai tirar de todas as suas compras o imposto que está vindo destacado ali. Então, isso, num primeiro momento, tende a jogar o valor para baixo em comparação com o que é hoje, né? Então, você tendo um custo menor, se você trabalhar com a mesma margem de lucro, você vai ter uma diferença na sua formação de preço. E aí entra, né, até para concluir esse ponto, e entra, então, uma questão bastante relevante também, que é a negociação contratual. Perfeito. Né? Tanto com os fornecedores como com os clientes, porque vai mudar as duas pontas aí. Exato. E muitos contratos vão ter que ser reformulados. Não tenha dúvida. Né? Muitos contratos vão ter que ser reformulados. E eu vejo muitas empresas que trabalham com contrato a longo prazo, muito preocupadas com isso, né? Tanto por causa dos contratos já vigentes, como aqueles novos contratos que elas têm que elaborar e elas ainda estão na incerteza a respeito desses valores. Porque a gente não tem esses valores ainda, né? Então, a gente ainda falta regulamentação, ainda falta muita norma específica que vai definir esses preços, né? Como vocês têm sentido a resposta das empresas diante dessas incertezas? É bem colocado, né? As incertezas, a gente conhece a casca. Agora, o que vem ali dentro, né, no detalhe, nós não temos ainda. E esse ponto de contrato de longo prazo, ele é fundamental. Tanto é que o setor de infraestrutura, né, de concessões de serviço público, são contratos de 20, 30 anos, e alguns estão sendo licitados agora. Exato. E aí a grande dúvida, né? Como é que eu faço? Bom, eu ainda não sei exatamente como fazer. Sim. Então, o que precisaria ter são cláusulas mais gerais. Olha, quando acontecer alguma mudança, vai ser dessa forma ou daquela forma. Realmente, a gente tem incertezas que inviabilizam você cravar exatamente o que vai ser, né? Mas um fator positivo é saber, a gente teve mais transparência de quanto vai ser o tributo. Né? Isso é um ponto bom, os consumidores estão felizes a respeito disso, né? Mas eu vejo o mercado assim muito preocupado ainda em como repassar essa informação para o consumidor, né? Principalmente prestadores de serviço, né? Porque no Brasil a gente tem um histórico dos prestadores de serviço, o setor de serviços não é valorizado no Brasil, né? E agora eu vejo muito prestador de serviço preocupado em como repassar esse preço, porque a transparência ela é positiva, mas também traz uma preocupação quando é algo tão novo, né? Então, assim, deixar explícito ali, olha, o tributo é esse, você que vai pagar. Né? É um desafio cultural também que nós vamos ter que enfrentar, né? Um desafio cultural. Muito bem, então... uma questão que eu também gostaria de perguntar para vocês é sobre o split payment. Como que ele impacta o fluxo de caixa? Eu acho que o split payment ele muda consideravelmente, principalmente para o fôlego que as empresas tinham em relação à venda, né? Os vendedores, no modelo que está atual, eles poderiam utilizar os créditos já de início, o PIS, COFINS, o ICMS e o ISS,
e os fornecedores tinham fôlego para efetuar o pagamento do tributo de forma que todo mundo se beneficiasse para fazer com que o fluxo de caixa girasse. E ali gerenciando. Exatamente. Né? E a partir da reforma, isso também não tem mais, e é uma preocupação muito grande da maioria dos clientes. Eu acho que a gente vem falando em algumas lives, em algumas reuniões com alguns clientes sobre isso, e eu acho que é o tema de maior preocupação. Não, sem dúvida. E o que a gente pode, de uma certa maneira, considerar que o split payment é um pagamento pelo próprio adquirente. É quase, não vou dizer que é isso porque já interpretaram mal, mas assim, é quase uma retenção na fonte. Né? Porque a hora que você paga, a hora que o cliente paga, já tem ali o valor do imposto separado. Então, o que acontece? Você tira da empresa aquele prazo que ela tinha para recolher. Né? O que a gente tem ouvido é que esse era para ser mais geral, vai começar devagar, vai começar com algumas empresas, então vai dar para sentir. Mas, de qualquer maneira, o que se espera, se você trabalhar muito com vendas a prazo, né, o que vai acabar acontecendo é que o vencimento do tributo vai ser antes até do próprio pagamento. Aí, como a Natália colocou, o split payment impacta o fluxo de caixa. E o grande ponto é se o pagamento for depois do prazo que o fornecedor tem para pagar o tributo. Sim. Pelo que estão vendendo para a gente, né, de sistema, é que esse sistema que estão criando, ele vai ler e fala, não, esse tributo já está pago, eu vou dar para o fornecedor. A gente tem que ver como isso vai funcionar, porque vai impactar o fluxo de caixa também, né? Enquanto a empresa não tiver acesso a esse recurso, ela vai ter que gerir o seu caixa de outra maneira. Perfeito. Então, são muitas mudanças que as empresas vão ter que se adaptar, né? E tudo isso envolve também investimento, né? Porque elas têm que investir em profissionais, né? Em profissionais competentes, em softwares, né? Tecnologia, para tratar de tudo isso, né? Muito bem. Professor Edson, uma pergunta específica para o professor. O senhor tem comparado a reforma tributária ao Plano Real. Poderia explicar para o nosso público por que essa comparação é tão significativa e o que ela nos revela sobre os desafios que as empresas enfrentarão nesse novo cenário? Não, excelente. Essa comparação ela já estava sendo feita durante a tramitação da emenda constitucional, da proposta de emenda constitucional, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, um dia usou essa comparação. Né? E aí que eu comecei a pensar um pouco a respeito, porque é o seguinte, sem dúvida, é muito próximo, pelo seguinte, e tem a ver com o que nós acabamos de comentar sobre o fluxo de caixa. Quando teve o Plano Real, o que a gente tinha? Inflação de 80% ao ano. Né? O que era isso? E aí tentar, para quem viveu essa época, talvez lembre. Para quem não viveu, né, para a nossa audiência um pouco mais jovem, era remarcação quase todo dia de preço. Você ia de manhã, era um preço, no supermercado você ia à tarde, era outro preço. Você recebia o salário, praticamente ia e comprava tudo que você tinha que comprar, porque você não sabia quando ia ser o preço. E o que acontecia? Muitas empresas, mesmo os estados também, e tal, municípios, mas eu vou falar mais das empresas, muitas empresas usavam a inflação também de uma maneira para gerenciar fluxo de caixa. Por quê? Porque você punha no seu contrato correção monetária, então você se adaptava àquilo. No momento, e até achava oportunidades para isso. No momento em que você não tem mais inflação, né, a partir de 1º de julho de 1994, você tem uma virada de chave que adota o real como moeda e deixa de ter inflação, não que a inflação tenha acabado, a gente sabe que não, que hoje ela é bem alta, se acumulada desde então, mas enfim, num primeiro momento você teve, né, uma redução muito grande nisso, e o que aconteceu? As empresas perderam a inflação como uma forma de mostrar crescimento na receita, porque você falava, olha, minha receita
deste mês foi maior do que do mês passado. Sim, mas se você descontar a inflação, quanto que foi? Sim. Né? E você não tinha isso, porque exatamente quando vem o Plano Real, você para de ter a correção monetária de balanço. Por outras questões, a gente conversa outro dia sobre isso. Mas, enfim. Então, o que aconteceu? Essa oportunidade que era a inflação, as empresas perderam, principalmente bancos, e a gente vê que de lá para cá, a concentração bancária que teve. Você tinha vários bancos, tinha bancos regionais, bancos estaduais, né, que eram privados, mas operavam mais num estado ou no outro. De lá para cá, a gente teve uma concentração muito grande. Por quê? Porque não se adaptaram, os bancos menores não se adaptaram. Então, o impacto da reforma tributária vai ser tirar o tributo como uma oportunidade. Então, aquela ideia de ter 30 ou 40 dias para pagar o tributo, não vai ter mais. Ou mesmo aquela ideia, eu não vou pagar e vou empurrando, depois eu vou parcelar. O meu fornecedor só vai ter direito a crédito se o tributo for recolhido. Se eu, como fornecedor, não recolho, o meu cliente, dependendo do tamanho dele, pode colocar no contrato que ele mesmo vai recolher. A lei já permite isso, recolhimento pelo adquirente. Então, de novo, as empresas vão perder a oportunidade de usar o tributo como uma maneira, né, de se alavancar e tudo mais. Então, nesse ponto, a gente vai ter, assim, quer dizer, não tenho bola de cristal, mas a perspectiva é que a gente tenha um impacto parecido com o que foi com o Plano Real. As empresas vão ter que se adaptar e aquelas que não conseguirem se adaptar vão acabar saindo do mercado. Sim, é bem pesado isso, né? São decisões que elas vão ter que fazer certeiras no dia a dia. Não tenha dúvida. Muito bem, muito boa essa comparação com o Plano Real, né? Muito boa essa visão, né? Porque a gente precisa ter, assim, é bom nós sermos otimistas a respeito da reforma, né? Ela está aí, a gente tem que sempre visualizar o melhor cenário, mas a gente tem que pontuar esses pontos, né, de preocupação para que as empresas já possam se preparar. E veja só que interessante, eu vejo em muitas lives as pessoas falando justamente isso, né? Que muitos clientes, já ouvi muitos depoimentos de advogados falando, muitos clientes perguntam, eu já tenho que me preocupar com a reforma? Mas a reforma não começa só ano que vem, e aí quando lançaram a expressão período teste, aí teve gente que ficou mais folgado ainda, né? Não, mas é um período teste ainda, né? Eu coloco lá do meu dever instrumental, eu registro tudo, não vou nem pagar o tributo, então tá tranquilo, né? Mas olha só, você já tem que se preocupar com esses pormenores, com esses detalhes, né, que vão impactar seu preço, seu fluxo de caixa, a sua mentalidade no dia a dia vai ter que mudar, a sua relação com os seus consumidores vai ter que mudar. Talvez nós tenhamos relações, a cultura das relações vão ter que ser alteradas, né? Então, esse impacto é muito importante já da gente pensar hoje, né? E vocês têm trabalhado isso com os clientes? Têm falado para eles dessas preocupações? Como eles têm reagido? Sim, a gente tem tentado mostrar muito mais a forma de integração também das áreas, né? Porque vai precisar de todo mundo aí, o contábil, o TI, o financeiro, todos os setores, para que seja um trabalho integrativo. E aí a gente vê com preocupação também as pessoas que não sabem nem por onde começar. Então, como a gente já vem estudando isso há muito tempo, para a gente já está muito claro na cabeça como que a gente vai fazer todo o funcionamento do processo mesmo, né? E alguns clientes sequer sabem que tem que integrar as áreas para que o fluxo continue, né? Sim. E é muito preocupante também, porque eles têm que ser cautelosos, porque trata-se do negócio deles. Exato. Então, exato. acho que mais do que nunca, o contador vai ter que conversar com o tributarista. Exatamente. Né? Porque ele está lá no dia a dia, ele vai ter que, às vezes, até mudar o programa que ele usa. Sim. Né? Tem muitas particularidades que, às vezes, os contadores não estão
sabendo, né? E aí precisa desse entrosamento com o tributarista. Sim. Várias pecinhas para montar. Sim. E muita coisa para entender, né? É muito bom. E por isso que esse período de teste, ele tem que ser um período exatamente de mãos à obra, para você aproveitar, porque a hora de errar é agora, porque não tem recolhimento, né? Então é assim, você perceber qual é o efeito, você está informando na nota fiscal, mas ainda não está impactando tanto o seu preço, você não está tomando crédito, você não está pagando. Quer dizer, se for assim, né, partindo do princípio de que em 2026 realmente não vai precisar recolher nada. Então, é exatamente o momento de testar, né, de olhar qual é o efeito, de trazer todas essas áreas que a Natália comentou, né, o fiscal, o contábil, o jurídico, financeiro, na sua área total, tesouraria, e o comercial também, né? Não só o comercial, mas o pessoal de compras. Tem que estar todo mundo, né, alinhado ali. Então, é aproveitar partindo de agora, mais ou menos 1 ano e meio, para quando vai ficar efetivamente obrigatório e ter que recolher, para treinar a equipe, formar e treinar a equipe ali, estabelecer processos internos, tudo mais, mexer no RP. Eu vou manter o que eu tenho, vou trocar porque não está dando conta, como é que eu vou fazer isso? Então, é exatamente um período de teste que tem que trabalhar. Né? Exatamente. Eu gostei dessa frase, né? Essa é a hora de errar. Pois é. Tem uma hora de errar agora, até porque o PLP 108 tem né, trazido aí umas multas pesadas, né? Então, depois é que não vai poder errar mesmo, se isso passar, né? E teve até uma entrevistada nossa que comentou também uma frase que eu achei interessante. Não dá para tratar esse novo cenário com as mesmas atitudes, com as mesmas condutas, com as mesmas armas que nós temos hoje. Tudo vai ter que ser mudado. Sim. Né? Não, no mesmo pensamento, as mesmas ferramentas, as mesmas pessoas, né? Vai demandar trabalho e vai demandar também investimento. Período de mudança é período de investimento. Não tem como evitar isso, né? A gente tem um público bastante variado ouvindo a gente, né? Nós temos advogados, contadores, pessoas que trabalham em empresa, na área fiscal, empresários. Então, é bom esse alerta para todo mundo, né? A gente passar esse alerta para todo mundo. Eu até escrevi um artigo no Valor Econômico dizendo que a gente não parte do zero, né? Não é uma tábula rasa e nós, por exemplo, que estudamos tanto direito tributário, esqueça tudo. Não é exatamente isso. Mas nós vamos ter que saber adaptar e criar novas, adaptar as ferramentas existentes e criar novas, porque não tenha dúvida, assim, o paradigma é outro. Há uma mudança de paradigma, né? Claro, nós temos alguns precedentes, temos PIS, COFINS, ICMS, a gente sabe mais ou menos, a não cumulatividade, o IPI talvez seja o que mais se aproxima, se falar que IBS e CBS seria um grande IPI, um IPI para serviço, coisas do tipo, mas muda, a cabeça vai ter que mudar. Um grande exemplo que eu dou, Cris, sobre isso é o mercado imobiliário. Sim. Agora o imóvel é uma mercadoria, vai ter emissão de nota fiscal. Perfeito. Então você fala, não, mas é um imóvel. Sim, mas você está comprando. Sim. Então é uma transação comercial, vai ter nota fiscal, vai ter imposto para sair, vai ter imposto na entrada, né? Dependendo do que você fez, você tem limite de crédito. Aliás, a área imobiliária ela está com bastante detalhe. Então esse é um setor que precisa tomar cuidado. Então assim, claro, dá para usar algum conhecimento? Óbvio que dá, mas muita coisa a gente vai ter que, né, recriar, né, para entender o que vai ser a reforma tributária. Perfeito. E quais as alterações contábeis são necessárias no balanço, DFC, fluxo de caixa? O que fazer na prática? Tá bom. Algumas coisinhas. Então, eu vou trazer, por exemplo, o crédito. Né? Como é que é feito o crédito hoje? Pego a minha nota fiscal e separo o que é o produto vai para o estoque e o que é o crédito hoje de PIS/COFINS ou ICMS é um tributo a recuperar. A primeira questão agora o crédito depende do pagamento.
Então, o que tem se colocado, ainda não há uma regra, uma prática comum disso, mas o que tem se colocado é, lá no ativo eu vou ter um créditos, por exemplo, a validar, ou um crédito gerado, mas ainda não é um crédito a apropriar, né? Ou seja, não é um crédito a recuperar ainda. Então, essa é uma mudança no ativo. Uma mudança no passivo, né? O meu fornecedor, eu vou ter o valor inteiro para ele ou eu vou separar o tributo na hora de pagar? Por quê? Porque o split payment, eu não vou pagar para o meu fornecedor, o tributo vai direto. Se no acordo entre fornecedor e cliente se decidir que o cliente vai pagar o imposto, porque nesse caso, para ele é mais vantagem para ele aproveitar, então ele também não vai dar o dinheiro todo para o fornecedor, ele vai ter que separar isso no passivo, isso vai impactar o passivo. A discussão, vamos ver cenas dos próximos capítulos, o que vai acontecer. Que é o seguinte, a receita, ela é o valor total da nota ou ela vai ser o valor sem o imposto destacado? Por que isso é importante? Porque na contabilidade já não existe mais o conceito de receita bruta. O conceito de receita bruta hoje só existe por questão tributária. Se a gente tem um tributo, né, ou o ICMS e o PIS/COFINS, que são por dentro, e que hoje compõem a receita, pelo menos, né, para fins de receita bruta, e nós vamos passar a não ter mais esses tributos e os novos tributos não integram a receita, então nós vamos falar, bom, a minha receita é o valor do meu produto ou do meu serviço que eu vendi, sem o imposto. Sim. Mas tem impacto, né? Eu tenho impacto, por exemplo, no cálculo do lucro presumido. O lucro presumido hoje é sobre receita bruta. Sim. Né? Vai estar lá? Eu vou ter que adicionar PIS, IBS e CBS, né, para compor o lucro presumido? Me parece que não, porque hoje o IPI ele é por fora e ele não compõe a receita bruta. E como eu falei, IBS e CBS, de uma certa maneira, é um grande IPI. Então, vai mudar a arrecadação de imposto de renda. Pode mudar a arrecadação do imposto de renda, como eu trato isso na demonstração de resultado. Sim. Como que a demonstração de fluxo de caixa vai conversar com isso? Porque agora eu posso ter que antecipar o imposto, isso é saída de caixa do cliente. Ou o fornecedor perde aquela oportunidade de usar o caixa durante um determinado período. Como é que a demonstração de fluxo de caixa vai mostrar o que está acontecendo, né? Então, assim, e todas essas demonstrações, obviamente, tem que conversar, porque existe, eu ouvi de um professor de contabilidade uma vez, e eu gostei bastante disso, que existe uma demonstração, que é o balanço. Todas as outras são detalhes do balanço, né? Então, por isso que tem todas elas conversar, porque eu não posso ter um valor num lugar, outro valor em outro. Sim. Então, vai ter que ter toda essa integração. E isso vai ter, como eu já mostrei no caso do lucro presumido, impacto, inclusive, na apuração de outros tributos, né? Então, assim, a contabilidade vai ser bastante alterada, né, por conta da reforma. E você entende que muitas definições vão depender de judicialização? Eu acho que sim, né? O pessoal está falando que a ideia é diminuir o contencioso. Eu acho que o contencioso vai mudar. Sim. Né? Algumas coisas a gente não vai discutir, a gente não vai ficar 40 anos discutindo subvenção. A gente não vai ficar 20... espero que não. A gente não vai ficar 20 anos discutindo o conceito de receita. A gente não tem mais isso. Sim. E a lei detalhou, olha, isso, é aquilo e tal. Mas eu vou colocar uma questão que eu costumo pôr também. O fato gerador de CBS e IBS é o fornecimento. Sim. E o fornecimento está definido como entrega. Sim. O que significa isso? Que o imposto só é devido quando se eu estiver te vendendo uma coisa, eu te entregar? Então não é na nota fiscal que é devido? Se demorar 2 meses para chegar a mercadoria até você, eu vou pagar o imposto daqui 2 meses? Né? Mas é assim que está. A entrega ou a finalização do serviço. E aí eu estou trazendo conceitos da contabilidade, porque na contabilidade eu só reconheço a receita depois da entrega. Sim. Então eu acabo com o tributo sobre receita, que é um conceito próximo da contabilidade, mas trago um outro, que é a questão de entrega. Então,
pode ser que a gente não discuta o que é receita, mas a gente pode ter que discutir o que é entrega judicialmente. E aí eu quero ver juiz, como é que o juiz vai, né, reaprender tudo isso, ou até aprender tudo isso, como é que nós, advogados, vamos tratar disso, dessas questões. Então, eu acho que assim, vai acabar mudando o contencioso. Eu tenho receio se vai diminuir. Sim. Mas eu acho que algumas discussões de hoje vão perder completamente o objeto, se dá direito a crédito ou não, Sim. se é insumo, se não é insumo, isso acabou. Mas outras vão surgir, não tenha dúvida. Perfeito, perfeito. Então, assim, a gente tem certezas não só do plano legislativo, porque tem muita coisa ainda para ser regulamentada, né, para a gente ter certeza de como vai ser definido, mas também interpretações do que já existe. Uhum. Que a gente vai depender do judiciário, do administrativo, e a gente vai depender ainda de muita interpretação para a gente chegar, né? Mas espera-se que seja mais ágil. Eu acho que com a tecnologia, né, os julgamentos tendem a ser mais rápidos. O que talvez preocupe algumas pessoas, porque algumas pessoas acham até que a demora é bom para a maturidade, né? Não, se demorou é porque pensou mais sobre aquilo. E não necessariamente, Não né? necessariamente. Você não precisa ir de 10 anos para pensar no conceito, na definição do conceito de entrega, para você ter, né? Também a gente não vai ter um julgamento parecido com a aprovação da reforma tributária, da noite pro dia, né? Uma coisa rápida, assim, correndo. Mas, né, é uma coisa equilibrada, né? Espera-se que a gente tenha respostas mais rápidas, porque o mundo de hoje precisa de celeridade, né? A gente precisa da informação logo, porque a gente tem planejamento para fazer. A gente tem que pensar, a empresa vive de planejamento, né? Então ela precisa poder ter as armas para se planejar, né? O sistema precisa ser adaptado, Sim. né? Se eu demorar muito para ter essas definições, e agora nós vamos entrar numa apuração bastante tecnológica, né? Sim, a tal da apuração muito. assistida, que eu vou poder olhar meu extrato de créditos e débitos praticamente em tempo real. Essas definições têm que ser muito rápidas, porque senão isso vai se acumulando. Exato. Né? Então, eu acredito nisso, nessa celeridade. O que a discussão do PLP 108 não está mostrando muito, né? Porque a gente não sabe nem exatamente quem é que vai julgar as questões. Mas vai ter que ser, talvez a própria Receita Federal e o Comitê Gestor vão exigir um pouco, ou brigar por essa celeridade, porque precisa resolver, o sistema precisa funcionar. Sim, né? Perfeito. Uma outra entrevistada que nós conversamos trabalhava em uma multinacional. E ela estava falando justamente do problema que está sendo explicar para as empresas de fora. Porque já é difícil você explicar para as empresas aqui do Brasil, que estão adaptadas ao sistema brasileiro, que vivem o sistema brasileiro no dia a dia. Uhum. Imagine você falar para uma empresa de fora, não sei, ainda não tenho essa informação, ainda não foi regulamentado. É um problema duplo, né? Parece falta de conhecimento, Parece né? falta Eu de vi conhecimento. uma pessoa de empresa falando, e ainda por cima, a gente, quando conversa com a matriz, ainda tem que mostrar que não é falta de conhecimento, pelo contrário, que nós estamos estudando e que a gente não sabe porque não tem a definição. Não tem a definição, não tem a Exatamente. informação, né? Então, são várias dificuldades. Nós estamos tendo que trabalhar assim com malabarismo, né? Para lidar com tudo isso. E uma pergunta, acho que importante, né? Principalmente para quem trabalha em empresa, é qual deve ser o papel das governanças? Diretoria, controladoria, na adaptação da reforma? Eu acho que o papel da governança, de modo geral, é trazer mais essa visão estratégica, muito mais do que a técnica, e além do que a gente já comentou aqui, né? Revisar a forma societária da empresa, revisitar as cláusulas, principalmente em relação à precificação e a prazos, e trazer... tirar a máscara do tributo para mostrar o quanto que ele é importante para todas as áreas e como que é importante ter a integração de todas as áreas para que a reforma flua e que as pessoas consigam se integrar aí, trazendo menos impacto possível, né? Acho que é trazer atualização e reeducar as áreas para que elas estejam adequadas à governança.
Sim, perfeito. Eu tenho pouco a acrescentar, eu só vou destacar 2 pontos que a Natália trouxe. O primeiro é a questão da multidisciplinaridade. Sim. Né? Então, isso tem que partir da gestão, isso tem que partir da alta governança. Né? Porque a gente sabe como é a estrutura, principalmente em empresas hierarquizadas. Tem que vir de cima, alguém tem que falar, olha, vocês vão ter que sentar para conversar, vamos criar um comitê da reforma desta maneira, vai ter um de cada área, então vocês indiquem quem vai liderar esse processo. Então, nesse ponto, né, nesse ponto que a Natália destacou, que é a multidisciplinaridade, a integração, isso tem que vir da alta governança. Não são os próprios técnicos ali de baixo que vão, ou da área, né, mais operacional, que vão decidir, não, eu vou sentar então agora, vou abrir a porta. Isso não vai acontecer. Sim, isso tem que vir de cima. Tem nem autonomia, né? Não, nem tem, exatamente, nem tem autonomia para isso. E o segundo ponto, que talvez seja até o mais importante, que a Natália falou da estratégia, o tributo ele sempre foi considerado, e obviamente continua sendo um tema técnico, né? Para especialistas mesmo, tem muito detalhe, então você tem que olhar. Mas com a reforma, deixa de ser exclusivamente técnico e passa a ser estratégico. É formação de preço, é demonstração disso para investidores, para credores. Então, sai daquele nicho técnico do fiscal e do contábil. Né? Essa decisão ela tem que escalar. E isso também só vai ser feito se a autogovernança se envolver. Porque, de novo, o pessoal da área fiscal, eles podem até ter a percepção, e eu acho que vão ter a percepção, de quão importante é uma negociação contratual agora à luz da reforma. Mas vão ser poucos que vão ter liberdade e condições de chegar no comercial e falar, olha, vem cá, senta aqui, deixa eu te explicar. Sim. De novo, né, uma questão estratégica vai ter que vir da alta governança. Principalmente nesse momento de transição. Sem dúvida nenhuma, né? É a hora de errar. É a hora. Então, exatamente. Exato, porque depois as coisas até se assentam um pouco, né? As estratégias já são fixadas, você já sabe como você vai trabalhar. Mas nesse momento, além de serem criadas estratégias, as que já existem vão ter que ser alteradas. É isso mesmo. Principalmente por causa disso que vocês falaram, dessa questão de como o valor do tributo vai ser cobrado, o momento que vai ser cobrado, como isso vai impactar os contratos, né? Então, essa é a hora de mudança. Então, além de ser o momento de trabalho, é o momento de trabalho duro. Exatamente. Né? Muito bem. Então, sobre os efeitos contábeis na reforma tributária, o que mais vocês sentem, assim, que tem sido dor dos contribuintes, reclamações que vocês têm recebido, ou então aspectos práticos que vocês entendem que devem já ser trabalhados, além daqueles que nós já tratamos, né? Principalmente para o contador que está nos ouvindo, vai? Se ele pergunta assim, nossa, por onde eu começo? Né? Porque tem gente que tem dúvida sobre o começo. Por onde eu começo? Por onde eu começo a me reestruturar? Por onde eu começo a estudar, né? Então, o que vocês poderiam, assim, acrescentar? Fiquem livres para falar tudo que vocês viram no dia a dia, que vocês estão sentindo, né? É o momento da gente se abrir aqui. Bom, um primeiro assunto é exatamente como registrar, como escriturar a CBS. CBS, como colocar na contabilidade, mas isso vai ter um episódio específico de vocês. Sim. E com alguém bastante qualificado. O outro ponto que nós temos percebido é a questão exatamente da parametrização do sistema, que é um tema urgente, porque precisa virar a chave, né, em 1º de janeiro. De acordo com o cronograma da Receita Federal, nós já começamos, né, o plano piloto, o projeto piloto. Tanto é que tem, se eu não me engano, 4 ou 5 vídeos já, então eu já recomendo isso também para olharem. E em outubro, se eu não me engano, é a previsão para que tudo esteja funcionando. Para isso ser cumprido, as empresas precisam adaptar os seus próprios RPs, né? Só que para isso também, aí é uma bola aqui, né?
que vai uma roda que vai se autoalimentando. Para fazer a parametrização, você precisa tomar as decisões. Sim. Então, se você tem uma tarefa urgente, que é a parametrização, isso implica algumas decisões também urgentes e que são relevantes para conseguir fazer a parametrização. Então, as empresas, assim, para o contador, vamos acompanhar essa parametrização e identificando quais são os itens da tomada de decisão, né? E envolver quem de direito ali dentro da empresa, quem tem a capacidade, quem tem a alçada para a tomada de decisão, para isso. E usar, então, esse roteiro da parametrização como uma forma, como uma trilha mesmo para ser seguida. Só precisa correr um pouquinho. Né? Correr. Para ontem, né? Exatamente. Não, perfeito. Eu acho que as colocações de vocês foram bem objetivas, né, e importantes, exatamente o que a gente precisa saber nesse momento, que a gente já precisa se preocupar, né, essa questão da gente se preocupar com essas questões para ontem, né, a contabilidade vai ser muito impactada, né, então a gente vai ter uma contabilidade que vai ter que ser estratégica, como vocês falaram, né, então vai passar de ser só técnica para algo verdadeiramente estratégico, então isso é interessante, né? Talvez até empolgue algumas pessoas, né? Que estavam fazendo a mesma coisa, a mudarem, né? Essa forma de pensar é empolgante, é desafiador, né? Mas tem muita coisa interessante acontecendo nessas novidades, coisas preocupantes, aspectos preocupantes, mas aspectos interessantes que vão trazer novas possibilidades, novas oportunidades para os profissionais, né? Então, aquele profissional que está começando agora está tendo uma chance, né, de viver o novo, né? Então, eu não estava adaptado ao ICMS, às 500 mil legislações do ICMS. Sim. Né? Eu não estava adaptada ao ISS. Agora você vai poder se adaptar do zero. Então, quem está começando está tendo um privilégio de poder se estruturar do zero, né? Sim. E quem já tem experiência em aproveitar todo o conhecimento que tem, né? Então, por exemplo, até de jurisprudência nós estávamos comentando, né? O que vai ser aproveitado e o que não vai ser aproveitado dos conceitos, das definições que a gente já tem na jurisprudência, né? Então, ter esse conhecimento prévio também vai ser muito importante. Sim. Mas vai demandar que as pessoas tenham uma mentalidade diferente, né, do que tinha antes, né? Mas é um momento de muito trabalho, mas também de grandes oportunidades. Verdade. Né? E quem se preparar vai sair na frente. Sim. Né? Com certeza, né? E vai evitar multa também. Principal. É um ponto muito importante, evitar dor de cabeça, né? Sim. A gente manter o status... Eu estava conversando com uma advogada, a gente estava falando a importância e o preço de manter o status quo. Sim. Né, o preço que eu vou ter que pagar para não ter, né, novidades negativas. Sim. Né? Porque imagina ter que explicar uma multa, por causa se já está difícil explicar a reforma em si, Exato. Imagina explicar a multa que veio por causa disso. Por causa dessas alterações ou a falta de adaptação às alterações. É isso mesmo. Explicar que eu não me adaptei do jeito que deveria, né? Principalmente em questões contábeis. Né? A gente já tem tantos erros com o sistema que a gente conhece. Imagina com o sistema que a gente não conhece. Né? A gente espera que essa questão da multa seja flexibilizada nesse período de transição, não só no período teste, mas todo o período de transição, né? Porque as pessoas estão se adaptando, mas a gente não sabe o que vai vir. E pode ser que não venha flexibilidade nenhuma. Eu já passei por mudanças de sistemas que não tiveram flexibilidade nenhuma, né? Então, isso também é algo que a gente tem que estar preparado para enfrentar. Sim. Né? Então, muito bom. Então, eu gostaria demais de agradecer vocês, Natália e Edson. Foi um prazer enorme para a Revisia, para o Tax & Women, para todos os nossos espectadores, ouvintes, para mim.
receber vocês aqui hoje para tratar de um tema tão interessante e difícil, né? Porque vocês falando parece facinho. Mas é um tema, né, que no dia a dia tem muitos detalhes, demanda muito estudo, né? É um tema muito relevante. E vocês trazendo com essa leveza, né, com essa experiência, isso é muito importante para a gente e enriquece ainda mais o nosso podcast. Sim. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, pessoal. Obrigada, Cris. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, uma ótima oportunidade. E sucesso no podcast. Obrigada, Edson. Obrigada, Natália. Obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando, ouvindo, nos assistindo. Né? É um prazer ter vocês aqui. E seguimos, né, com outros temas. Sigam nos acompanhando, porque nós vamos ter ainda muitos temas interessantes a respeito da reforma tributária. Forte abraço.